38ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura, 21 de novembro de 2022. Boa noite. Boa noite. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores. Ah, não tá aqui, né? Cadê, filha? Boa noite. Lista de presença, 18ª Legislatura, sessão 38ª Sessão Ordinária de 2022, de 21 de novembro de 2022. Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Araveca Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro, Vanderlei de Freitas Carvalho. Notando-se a ausência da vereadora Laudelina de Souza da Silva. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 38ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, na qual convido o vereador Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão pela bondade divina de Davi. A minha alma bendizei a Javé, a todos os meus bendiga o seu santo nome. A minha alma bendizei a Javé, não esqueça nenhum de seus benefícios, e ele perdoará todas as tuas culpas, e a curar todas as doenças. E ele salva a tua vida da força de tua coroa, com a sua bondade e a sua misericórdia. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 37ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 7 de novembro de 2022. Presidente Mariângela Araveca Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Aos 7 dias do mês de novembro do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2022, às 19 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Araveca Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presidência a vereadora Mariângela Araveca Arakawa e a secretária vereadora Noemi de Souza Lobo. Havendo quórum regimental, a senhora presidente declarou aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Tabatinga em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, a senhora presidente pediu para todos ficarem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, no qual convidou o vereador Claudemir Moreira. Logo após, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, a senhora presidente colocou a referida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Não havendo expediente, a senhora presidente colocou a palavra à disposição dos vereadores
Passando para a ordem do dia, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 033/2022, que altera os anexos de que trata a lei número 2.314, de 19 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tabatinga para o quadriênio de 2022/2025 e da outras providências correlatas. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Logo após, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 034/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2023 e da outras providências. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 035/2022, que estima a receita fixa e despesa para o exercício financeiro de 2023. Logo após, a senhora presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo falado sobre o projeto. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente consultou a mesa sobre a lavratura da ata, deixando-a posterior e encerrou a sessão. E no dia 22 de novembro de 2022, a presente ata foi lida e submetida em plenário. Presidente Maria Ângela Araveca Aracal, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, vereador Aparecido Messias da Silva, vereador Jair Paulo Francisco, vereadora Laudelina de Souza da Silva, vereador Paulo Sérgio Ribeiro, vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Coloco a referida ata em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Passando para o expediente, peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 036/2022, que encaminha o projeto de lei número 038/2022. Mensagem número 036/2022, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, nesta. Tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Câmara, o anexo projeto de lei que institui o Programa Socioambiental de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis, denominado Coleta Seletiva Social e da outras providências. Pela razão exposta, espero favorável acolhida para a proposição em referência por parte dessa Casa Legislativa. Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos senhores vereadores o protesto da minha elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tabatinga, 9 de novembro de 2022, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Obrigada.
Projeto de Lei número 038, de 9 de novembro de 2022. Institui o Programa Socioambiental de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis, denominado Coleta Seletiva Social, e da outras providências. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Tabatinga, São Paulo, Programa Socioambiental de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis, denominado Coleta Seletiva Social, a ser desenvolvido com a participação dos Departamentos da Assistência Social, Meio Ambiente e Sociedade Civil, com a finalidade de promover melhores condições de trabalho e assistência social aos catadores, defesa do meio ambiente, a mudança do comportamento social e geração de renda. Artigo 2º. O programa ora instituído tem como objetivos: 1. Estimular a geração de renda e desenvolvimento social aos catadores. 2. Resgatar a cidadania mediante o reconhecimento do direito básico ao trabalho. 3. Promover educação ambiental. 4. Propiciar a defesa do meio ambiente pela coleta seletiva e reciclagem do lixo. 5. Melhorar as condições de trabalho dos catadores, visando o aprimoramento de suas atividades. Artigo 3º. As ações do programa incluirão: 1. Cadastro dos catadores do município no programa Coleta Seletiva Social. 2. Fornecimento de equipamentos de proteção individual, EPIs, equipamentos operacionais e uniformes aos catadores cadastrados no programa para o bom desenvolvimento de suas atividades. 3. Divulgação para a população separar e entregar seus materiais recicláveis aos catadores cadastrados ou em ponto de entrega voluntária a ser definido. 4. Implementação progressiva de coleta seletiva de materiais recicláveis com apoio do veículo dos servidores do município, com a doação dos materiais para os catadores cadastrados no programa. 5. Apoio para a realização de triagem, transporte e reciclagem do material coletado a serem operados pelos próprios catadores cadastrados no programa. 6. Desenvolvimento de atividades de educação ambiental. Artigo 4º. Os departamentos de assistência social e meio ambiente da Prefeitura Municipal de Tabatinga serão responsáveis pela coordenação geral do programa, estabelecendo normas e procedimentos para sua implementação, controle, acompanhamento e fiscalização. Artigo 5º. O programa contará com o apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, que terá atribuição o contínuo acompanhamento e avaliação e a formulação de sugestões para o seu aperfeiçoamento. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Tabatinga, 9 de novembro de 2022, Eduardo Ponco Martinez, Prefeito Municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 037/2022, que encaminhe o projeto de lei número 039/2022. Mensagem número 037/2022, excelentíssima senhora presidente de Câmara Municipal, nesta. Tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Câmara, o anexo projeto de lei que institui a coleta seletiva de materiais recicláveis no município de Tabatinga, São Paulo, e da outras providências. Pela razão exposta, espero favorável acolhida para a proposição em referência por parte dessa Casa Legislativa. Venho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos senhores vereadores os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tabatinga, 9 de novembro de 2022, Eduardo Ponco Martinez, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 039, Projeto de Lei número 039, de 9 de novembro de 2022, institui a coleta seletiva de materiais recicláveis no município de Tabatinga, São Paulo, e da outras providências. A Câmara Municipal decreta: considerando que cabe ao município prover sobre a limpeza do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza, considerando que também cabe ao município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, considerando que também cabe ao município combater a causa da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, considerando que todos os munícipes têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público à coletividade, bem como o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações,
auxiliando o poder público nas medidas para a correta destinação dos resíduos. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Tabatinga, São Paulo, a coleta seletiva de materiais recicláveis a ser desenvolvida pela Prefeitura Municipal com a coordenação do Departamento do Meio Ambiente e participação da sociedade civil, com a finalidade de promover a defesa do meio ambiente e mudança do comportamento social. Parágrafo único. Entende-se por coleta seletiva o processo de mobilização comunitária que permite a separação na origem de materiais integrantes dos resíduos sólidos urbanos que podem ser reciclados e sua coleta, seleção, processamento, complementares e destinação para reciclagem ou reutilização. Artigo 2º. Essa lei estabelece diretrizes municipais para a implantação do serviço público de coleta seletiva de materiais recicláveis de Tabatinga, São Paulo, definindo que esse será estruturado com 1. Priorização das ações geradas de ocupação e renda. 2. Compromisso com ações educativas quanto ao comportamento dos munícipes perante os resíduos que geram. 3. Incentivo à solidariedade do cidadão para com programas sociais formados por catadores de materiais recicláveis nesse estado de ocupação e renda. 4. Reconhecimento das associações, cooperativas e programas sociais formados por catadores de materiais recicláveis como agentes ambientais da limpeza urbana, prestadores de serviço de coleta de resíduo à municipalidade. 5. Desenvolvimento das ações de inclusão e apoio social. Parágrafo único. Para a universalização do acesso ao serviço dos gestores do serviço público de coleta seletiva, pautar-se-ão pela eficiência e sustentabilidade econômica das soluções aplicadas. Artigo 3º. As cooperativas, associações ou programas sociais formados por catadores de materiais recicláveis poderão receber os materiais recicláveis coletados pela Prefeitura ou recebidos em pontos de entrega voluntária e triá-los em espaços de triagem que possam vir ser viabilizados pela administração. Artigo 4º. Fica o município autorizado, por meio de veículos da Prefeitura Municipal de Tabatinga, a realizar o transporte de materiais recicláveis até os locais onde serão destinados, bem como dos rejeitos de atividade de triagem dos resíduos até o aterro sanitário licenciado para recebimento de tais resíduos sem custo às cooperativas, associações ou programas sociais formados por catadores de materiais recicláveis. Artigo 5º. A organização da coleta seletiva no município de Tabatinga contará com o apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, que terá por atribuição o contínuo acompanhamento, avaliação e formulação de sugestões para seu aperfeiçoamento. Artigo 6º. A abrangência e os bairros atendidos pelo serviço de coleta seletiva serão escolhidos e implementados gradativamente conforme o planejamento de Departamento de Agricultura e Meio Ambiente do município com o apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Tabatinga, 9 de novembro de 2022. Eduardo Ponco Martinez, Prefeito Municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 039/2022, que encaminha o projeto de lei número 041/2022. Mensagem número 039/2022. Excelentíssima senhora presidente, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa casa Câmara o incluso projeto de lei dispondo sobre a denominação do trecho perpendicular à Viela Miguel Alves Siqueira, do Jardim Maria Luísa II, até a Avenida Geraldo Gonçalves de Oliveira, passa a denominar-se Avenida Miguel Antônio Miguel, enquanto que a rotatória com frente para a propriedade do senhor Jair Issa Miguel passa a ser denominada de Ágia Neder Miguel. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de tabatinguenses que contribuíram para o progresso e desenvolvimento da cidade. Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa Casa de Leis, renovo o protesto de mais elevada estima e distinta consideração. Tabatinga, 18 de novembro de 2022, atenciosamente, Eduardo Ponco Martinez, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 041/2022 dispõe sobre a denominação do trecho perpendicular à Viela Miguel Alves Siqueira, do Jardim Maria Luísa III, até a Avenida Geraldo Gonçalves de Oliveira. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º, trecho perpendicular à Viela Miguel Alves Siqueira,
do Jardim Maria Luísa 3 até a Avenida Geraldo Gonçalves de Oliveira, passa a denominar-se Avenida Miguel Antônio Miguel. Artigo 2º, fica a rotatória com frente para a propriedade do senhor Jair Issa Miguel, denominada de Aja Neder Miguel. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Tabatinga, 18 de novembro de 2022, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 040/2022, que encaminha o projeto de lei número 042/2022. Mensagem 040/2022, excelentíssima senhora presidente, tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa Câmara o incluso projeto de lei, dispondo sobre a gratificação natalina na forma de cesta de Natal aos servidores públicos municipais. Contando com a apreciação e consequente aprovação dos presentes projeto de lei, renovo protestos de mais elevada estima e distinta consideração. Tabatinga, 18 de novembro de 2022, atenciosamente, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Projeto de lei número 042/2022. Dispõe sobre a concessão de gratificação natalina na forma de cesta de Natal aos servidores públicos do município de Tabatinga e de outras providências. Eduardo Ponco Martinez, prefeito de Tabatinga, no uso das atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos que o Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a gratificação natalina na forma de cesta de Natal de valor não superior a R$ 250 para cada servidor público municipal. Parágrafo 1º. A gratificação será concedida a todos os servidores públicos ativos da administração municipal, sejam efetivos, comissionados ou contratados em caráter temporário, e agentes políticos, com vínculo com a administração pública na data de 23 de dezembro de 2022. Parágrafo 2º. Também fará jus à gratificação os conselheiros tutelares titulares que estiverem em efetivo exercício até 23 de dezembro de 2022. Parágrafo 3º. A Câmara Municipal de Vereadores poderá requisitar a quantidade de cestas de Natal necessárias para os seus agentes públicos, cujo valor correspondente deverá ser empenhado no orçamento do Poder Legislativo. Parágrafo 4º. A gratificação prevista na presente lei é única, não se constitui, para os fins legais, em salário ou remuneração in natura. Parágrafo 5º. A espécie, a quantidade e o formato de cesta de Natal será definida por ato do chefe do Poder Executivo e discriminado no edital de licitação a ser lançado para aquisição dos produtos. Artigo 2º. Fica o cargo da diretoria da administração e fixação da data, horário e local para distribuição das cestas e estabelecimento de plano logístico que possibilite a entrega. Artigo 3º. As despesas decorrentes de execução financeira da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias previstas e consignadas nos orçamentos vigentes. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Tabatinga, 18 de novembro de 2022, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. A senhora Maria Ângela Araveca Arakawa, presidente da Câmara Municipal, Tabatinga, São Paulo. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 007/2022. Projeto de lei complementar número 007/2022, autoria, mesa diretora. Dispõe sobre a concessão do abono em remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tabatinga e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido a cada servidor da Câmara Municipal de Tabatinga um abono à sua remuneração em parcela única no valor de R$ 550. Artigo 2º. O abono de que trata o artigo anterior se destina aos servidores do Legislativo Municipal efetivos e comissionados e não será incorporado aos vencimentos, seja que título for. Artigo 3º. O abono será concedido, liquidado e pago até dia 31 de dezembro de 2022,
juntamente com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro do exercício de 2022. Artigo 4º, o recurso necessário à cobertura da despesa decorrente com a aplicação da presente lei pela Câmara Municipal de Tabatinga será suportado por dotação consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 5º, essa lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação. Tabatinga, 16 de novembro de 2022, presidente Maria Ângela Aravec Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Justificativa, a presente propositura tem por objetivo conceder aos seus servidores públicos do Legislativo Municipal abono à sua remuneração em parcela única no mês de dezembro de 2022, com a finalidade de minimizar a situação remuneratória dos servidores em alcance nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O consagrado e saudoso jurista L. Lopes Meireles conceitua os servidores municipais da seguinte forma: criados aos serviços públicos municipais, surge, com decorrência natural, a exigência do elemento humano para executá-los, segundo as normas da administração e as necessidades dos administrados. Esse elemento humano, recrutado na forma da lei, é que constitui o pessoal administrativo municipal, integrado pelos servidores municipais. Dentro desta realidade, a verdadeira ferramenta que movimenta e dá vida às atividades e obrigações legais desse Legislativo Municipal é seu corpo de servidores. Assim, neste momento em que se aproximam as festividades natalinas e de encerramento de mais um ano, esforçamo-nos em conceder um abono a cada um dos servidores do Legislativo Municipal como forma de proporcionar-lhes melhor convívio familiar nesta iluminada época do ano. Para tanto, o abono proposto será destinado aos servidores do Legislativo Municipal efetivos e comissionados e não será incorporado aos vencimentos. Esclarecemos que as questões de ordem orçamentária e financeira foram devidamente avaliadas para a concessão desse benefício e se encontram inseridas no corpo do presente projeto. Sendo assim, buscamos o inesgotável apoio dos nobres edis na deliberação desta iniciativa. Presidente Maria Ângela Aravec Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 006/2022. Projeto de decreto legislativo número 006/2022, autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre a aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Tabatinga referente ao exercício 2020. Artigo 1º, ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Tabatinga relativas ao exercício de 2020, que obtiveram TC 003179-989-20-7, que obtiveram parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Tabatinga, 16 de novembro de 2022. Noemi de Souza Lobo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Claudemir Moreira, relator. Laudelina de Souza da Silva, membro. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da moção de reconhecimento e agradecimento número 007/2022, de autoria da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Moção de reconhecimento e agradecimento número 007/2022, emenda. A moção de reconhecimento e agradecimento à Polícia Civil, Polícia Militar e à Guarda Municipal de Tabatinga, São Paulo. Autoria Angélica Giovana do Carmo Prata. Ilustríssimos senhores, requeiro, após cumpridas as formalidades regimentais e aprovação desse egrégio plenário, que sejam endereçadas aos destinatários supracitados, moção de reconhecimento e agradecimento, que em conversa de nós, vereadores e moradores comerciantes da cidade, tomamos conhecimento da queda drástica dos crimes de furto e tráfico de drogas referente aos meses de setembro e outubro de 2022,
Tal mudança nos índices criminais provavelmente se deve aos excelentes serviços prestados pelo setor de investigação da Polícia Civil, bem como todo o apoio prestado pela Polícia Militar e Guarda Municipal, que, atuando conjuntamente, resultaram nas operações e prisões de diversos indivíduos. Nós, vereadores, como representantes legítimos do povo, temos o dever de cobrar, mas também temos o dever de reconhecer e agradecer pelo serviço prestado à nossa sociedade. Sala das Sessões, João Martinez Filho, 18 de novembro de 2022. Presidente Mariângela Araveca Aracaua, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, vereador Aparecido Messias da Silva, vereador Jair Paulo Francisco, vereadora Laudelina de Souza da Silva, vereador Paulo Sérgio Ribeiro, vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Coloco a referida moção como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho a referida para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da moção de apelo número 008-2022, de autoria da vereadora Noemi de Souza Lobo. Moção de apelo número 008/2022. Emenda. Moção de apelo ao pagamento do novo piso salarial nacional instituído pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, aos profissionais da enfermagem. Autoria Noemi de Souza Lobo. Ilustríssimos senhores, considerando o reconhecimento da importância dos profissionais da enfermagem como peça fundamental e relevante no âmbito do serviço de saúde, considerando que os mesmos não são remunerados de forma digna e incompatível com o nível de formação acadêmica e técnica exigidos para o exercício da profissão, considerando que isso se tornou mais evidente durante a pandemia da Covid-19, que trouxe visibilidade à dura rotina enfrentada por esses profissionais com salários defasados, condições de trabalho indignas e, em certos casos, subvalorizados. Considerando que é de suma importância a valorização dessa classe de profissionais para que continuem atuando de forma eficiente e humanizada, considerando que a Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, objetiva corrigir a defasagem da remuneração desses profissionais que há tantos anos reivindicam sua revisão, requeiro, após cumpridas as formalidades regimentais, a aprovação desse egrégio plenário, formalizar a presente moção e que a mesma seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal, visando apelar para que seja realizado o pagamento aos profissionais da enfermagem pertencentes ao quadro do pessoal dessa municipalidade do novo piso salarial instituído pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, por serem fundamentais para o bom funcionamento do sistema de saúde do município. Sala das Sessões, João Martinez Filho, 18 de novembro de 2022, presidente Mariângela Araveca Aracaua, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobos, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora Aparecido Messias da Silva, vereador Jair Paulo Francisco, vereadora Laudelina de Souza da Silva, vereador Paulo Sérgio Ribeiro, vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Coloco a referida moção como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho a referida moção para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 016/2022, de autoria da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Requerimento número 016/2022, autoria Angélica Giovana do Carmo Prata. Assunto: solicita informações sobre providências em relação ao transporte escolar que faz a linha do Arizona. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal de Tabatinga. Excelentíssimo senhor prefeito, trata-se de requerimento com fundamento legal no artigo 94 da Resolução número 002/2015, Regimento Interno, a ser submetido à deliberação do plenário, que tem por objetivo solicitar ao Executivo Municipal de Tabatinga que informe a esse Legislativo Municipal o que está acontecendo com o transporte escolar que faz a linha do Arizona, que está quebrando frequentemente, tendo demora para o outro ônibus chegar, deixando os alunos ficarem muito tempo no sol e calor. Tabatinga, 21 de outubro de 2022, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata.
Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 081/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja construído um redutor de velocidade na Avenida Valentim Inércio Stanley, entre os números 97 e 231, no distrito de Curupá. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude de inúmeros pedidos da população do distrito, pois os automóveis trafegam pelo local em alta velocidade, podendo ocasionar acidentes. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 8 de novembro de 2022, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Indicação número 082/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja construído um ponto de ônibus na esquina entre as ruas José Coura Rodrigues e Avenida Tiradentes, no distrito de Curupá. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude de pedido dos munícipes que aguardam transporte para o trabalho no citado local e ficam expostos à chuva e ao sol forte. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 8 de novembro de 2022, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Indicação número 083/2022, emenda. O vereador que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feito o acostamento na TBG 060, que liga o município de Tabatinga à cidade de Itápolis. Justificativa: esse pedido está sendo feito devido aos pedidos dos munícipes da localidade, tendo em vista que a parte pertencente ao município de Itápolis já foi feito o acostamento. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 17 de novembro de 2022, vereador Paulo Sérgio Ribeiro. Indicação número 084/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feita a instalação de uma nova torre de TV que ofereça os principais canais abertos com qualidade. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude de reclamações e pedido dos munícipes que alegam que a atual torre deixa a desejar, pois nem todos os canais abertos são possíveis a serem sintonizados. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 17 de novembro de 2022, vereadora Mariângela Araveca Aracaua. Indicação número 085/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal a construção de calçadas ao redor da área verde localizada no Jardim Alvorada. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude de pedido dos moradores tanto do bairro Jardim Alvorada como também do Jardim dos Ipês, que alegam utilizarem das ruas públicas para pedestres e muito deles crianças que estudam e transitam a pé até os pontos de ônibus escolares, além de que a aparência fica muito mais apresentável, já que o nosso município é de interesse turístico. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 17 de novembro de 2022, vereadora Mariângela Araveca Aracaua. Indicação número 086/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feita a limpeza dos terrenos próximos à creche municipal Neucinda Gouveia da Silva, no distrito de Curupá. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude de escorpiões que têm aparecido na citada creche, podendo ocasionar acidentes fatais. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 17 de novembro de 2022, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Indicação número 087/2022, emenda. O vereador que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feita uma revisão na bomba d'água responsável pelo abastecimento nos bairros Parque Imperial, Jardim Paraíso e Jardim União. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude das decorrentes faltas d'água nos citados bairros, o que atrapalha o cotidiano dos moradores da localidade. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 18 de novembro de 2022, vereador Claudemir Moreira. Indicação número 088/2022, emenda. O vereador que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja visto junto ao setor competente a possibilidade de erradicar as árvores localizadas na rua Ítalo Rossini, no bairro Vila Rossini. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude dos pedidos dos munícipes da localidade que alegam que as árvores estão todas infestadas por cupim, além das raízes estarem prejudicando o encanamento das residências. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 18 de novembro de 2022, vereador Claudemir Moreira. Indicação número 089/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal
que seja feita a revitalização da Praça Irineu Lázaro, conhecida como a Praça da Mina, localizada na Rua Alfredo Beneri, entre as ruas 21 de abril e 15 de novembro. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude da solicitação de moradores das ruas próximas à praça, que ficam impedidos de frequentar a mesma, pois, além de muito suja, o mato está crescendo e não há iluminação. Vereadora Noemi de Souza Lobo. Indicação número 90/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve, respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal a contratação de 2 técnicos de enfermagem para o pronto-socorro municipal. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude do desfalque de técnicos no pronto-socorro, ocasionando sobrecarga para os demais que lá trabalham. Para os demais... Para... Indicação número 090/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve, respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal a contratação de 2 técnicos de enfermagem para o pronto-socorro municipal. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude do desfalque dos técnicos no pronto-socorro, ocasionando sobrecarga para os demais que lá trabalham. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 18 de novembro de 2022. Vereadora Mariângela Araveca Aracaua. Indicação número 091/2022, emenda. O vereador que abaixo subscreve, respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que sejam construídos 5 redutores de velocidade na vicinal Angelino Gentil Cardilli, que liga Tabatinga ao distrito de Curupá, na altura da chácara da doutora Rita até a chácara do Cilim. Justificativa: esse pedido está sendo feito, pois os carros trafegam em alta velocidade, podendo ocasionar acidentes. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 18 de novembro de 2022. Vereador Jair Paulo Francisco. Peço... Alô? Falhou tudo. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios número 156/2022, 157/2022 e 178/2022 do Executivo em resposta aos requerimentos números 013/2022, 014/2022 e 015/2022 da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Alô. Agora deu. Tabatinga, 28 de setembro de 2022, ofício 156/2022. Resposta ao requerimento número 013/2022, excelentíssima senhora presidente. Sirvo-me do presente para, em atendimento ao ofício 082/2021, responder ao requerimento da Lavra da Nobre Edil Angélica Giovana do Carmo Prata, que pleiteia informações sobre as normas que regem o funcionamento da farmácia municipal da cidade de Tabatinga e por que não são aceitas receitas provenientes de clientes particulares. Pois bem, cabe informar a Vossa Excelência que a farmácia municipal disponibiliza à população os medicamentos constantes em atos normativos do SUS, que tratam da padronização dos medicamentos fornecidos pelo SUS. A distribuição de medicamentos tem como objetivo assegurar a destinação de fármacos, preferencialmente às pessoas de baixa renda que fazem uso de atendimentos levados a efeito por médicos da rede pública. Nessas condições, não há impedimento de acesso à população aos medicamentos, existente em estoque e previstos nos processos licitatórios para aquisição, bastando, para tanto, a apresentação da respectiva receita médica. Sem mais para o momento, renovo o protesto de autoestima e consideração. Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. A excelentíssima senhora Mariângela Araveca Aracaua, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Tabatinga, 28 de setembro de 2022, ofício 157/2022. Resposta ao requerimento 014/2022. Excelentíssima senhora presidente, sirvo-me do presente para, em atendimento ao ofício 082/2022, responder ao requerimento de Lavra da Nobre Edil Angélica Giovana do Carmo Prata, que pleiteia informações sobre o pagamento de prolabore aos agentes policiais do município de Tabatinga, São Paulo.
Pois bem, cabe informar a Vossa Excelência que foi a atual de administração, por meio da Lei Municipal 2.255/2019, de 17 de dezembro de 2019, que institui o pagamento de gratificação de prolabore nos valor equivalente a 2/3 do ticket de alimentação dos servidores públicos municipais, conforme artigo 6º da referida lei, e que os repasses vêm sendo feitos regularmente desta sua aprovação, inclusive com os respectivos reajustes. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e consideração. Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. A excelentíssima senhora Mariângela Araveca Aracal, a presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Tabatinga, 11 de novembro de 2022, ofício 178/2022. Resposta a requerimento 015/2022. Excelentíssima senhora presidente, sirvo do presente para, em atendimento ao ofício 090/2022, responder ao requerimento de lavra da nobre Edil Angélica Giovana do Carmo Prata, que pleiteia informações sobre o pagamento da parcela adicional no último trimestre de cada exercício financeiro aos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Pois bem, cabe informar a Vossa Excelência que o município recebe o recurso adicional proveniente do Fundo Nacional de Saúde no último trimestre de cada exercício, e os respectivos valores são destinados aos pagamentos dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, e forma que os dados constam no portal da transparência, podendo ser consultado pelos interessados. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e consideração. Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal, a excelentíssima senhora Mariângela Araveca Aracal, presidente da Câmara Municipal Tabatinga, São Paulo. Colocando a palavra à disposição dos vereadores, a palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidenta, mesa constituída, nossos nobres vereadores, nossas secretárias, nosso público presente, ao Leandro, né? E aos internautas que estão nos assistindo. Eu gostaria de comunicar à população de Curupá, como eu venho pedindo, né, há muito tempo, para que fosse contratado médico, né, para estar atendendo lá, que desde março a nossa médica faleceu e nunca mais, né, a gente teve um atendimento médico lá todos os dias. Então, como não foi solucionado esse problema por bem, então a gente tem que solucionar por mal, né? Infelizmente. Então, eu recorri à promotoria, eu fiz a denúncia ao Ministério Público e eles disseram que é obrigatório, sim, ter médico por lei, que a gente sabe. Mas, como a gente pediu, eu pedi aqui, implorei, pedi uma consideração com a população de Curupá, pedi de novo, por favor, primeiro é porque não tinha o concurso, não tinha médico que queria estar indo para lá, depois teve o concurso, passaram 4 médicos e mesmo assim não foi nenhum médico para lá. Então, estou aqui dizendo para a população de Curupá que eu já tomei as providências cabíveis, já acionei a promotoria, Ministério Público, e a partir dessa semana a gente vai estar tendo médico em Curupá, segundo o que foi me passado da ordem judicial. Eu gostaria também de fazer um outro apelo aí ao nosso digníssimo executivo, para tomar providência a respeito de um poço para Curupá, a construção de um poço, que é outro pedido que eu venho fazendo há muito tempo. Há muitos anos, eu recebi um recurso que seria para fazer esse poço, né? Mas, como o recurso foi pouco, R$100 mil, aí diz que esse dinheiro não dava e que, então, tem que abastecer a rede toda de esgoto, né, da cidade, e, então, precisaria de pelo menos R$500 mil. Mas, agora, como veio esses R$628 mil, que está para vir para a construção de um poço,
Então, a gente pede aqui encarecidamente para o nosso prefeito que pense na população de Corupá, porque está difícil demais a situação. Eles chegam em casa, não têm a dignidade, porque, assim, cobrança de água vem direto, da força, da água, e todo mundo tem que pagar os impostos. Agora, na hora de cobrar, cobra. Mas, assim, eles não têm água. Não tem água. Chega 11 horas da manhã, principalmente final de semana, eu já começo a receber as reclamações. Meu Deus, porque acabou a água? O pessoal ali ainda, que não é das casas novas que foram feitas, ainda tem algum pouco d'água. Mas as casas novas, nada, zero. Nem água para fazer comida. E não é uma situação que ocorre faz pouco tempo, não. Faz tempo que eles estão pedindo, implorando. Então, agora, como ver esse dinheiro aí, R$628 mil, vai vir esse dinheiro para a construção de um poço? Peço encarecidamente aí que o doutor Eduardo pense um pouco na população de Corupá. Em relação aos requerimentos que eu fiz, esclarecendo aqui, então, para toda a população de Corupá e Tabatinga, que quem precisa passar quem passa em consulta e pega uma receita médica, vamos supor como aconteceu o caso, a criança precisava passar no pediatra, não tinha médico aqui em Tabatinga. A mãe foi obrigada a pagar médico em Bitinga, veio com a receita aqui na farmácia popular e a funcionária falou que não ia entregar medicação porque não pode entregar por ser receita particular. Isso não é verdade. Então, aqui a resposta do meu requerimento, ó, população de Tabatinga e Corupá, não há impedimento nenhum para isso. As normas de funcionamento da farmácia municipal em relação à distribuição de entrega de medicamentos e receitas particulares, é como eu previa. Basta a apresentação da respectiva receita, podendo essa ser do SUS ou particular. Então, aí, essa funcionária presta atenção, porque quando falou que estava par, que sabia da lei, então não era assim, não. Porque aí, quando você pede no papel, é igual eu falo, para falar até papagaio fala. Mas na hora que você pede no papel, aí a resposta é outra. É lei isso daí, é SUS, universal. Não existe isso daí. Então, pessoal, está com receita particular, pode sim ir lá pegar as medicações necessárias. Em relação ao outro requerimento que eu fiz, em respeito à gratificação do Prolabore, a resposta não condiz com a minha pergunta. Colocou um monte de coisa aí sem nexo, o que eu perguntei não tem nada a ver, tem essa lei aí, né, para pagar para o pessoal da Polícia Civil, desde 2019, nós temos a lei aqui na Câmara, desde 2019, eles teriam que estar recebendo. Porém, eles não estão recebendo, não foi feito para eles repasse algum, até hoje. Para a Polícia Civil, não. Só para militar. Então, respondeu aqui que está tudo bem, tudo ótimo, que está fazendo repasse, tudo certinho. Não foi isso que eu perguntei. Não está sendo feito repasse nenhum. Então, você presta atenção nessas respostas aqui. Não tem cabimento. Eu acho que o senhor prefeito tem que colocar uma pessoa, aqui um profissional, que seja digno aqui das respostas que a gente faz. Porque a gente faz uma pergunta e não responde. Olha o outro pedido aqui, ó. O outro requerimento que eu fiz, a respeito de um recurso que vem da lei federal, que é um adicional que vem aí da lei federal, um recurso que vem de lei federal para os ACS e ACEs. Agora colocou aqui, ó, olha que está no portal da transparência. Olha a resposta do profissional que colocou aqui, ou se foi o prefeito, piorou, né? Se foi o prefeito, piorou. Porque não existe, não tem cabimento. Eu não estou perguntando se está na lei da transparência, aqui nós todos sabemos que está na lei da transparência. Nós sabemos disso. O problema é que esse recurso não é repassado. Nós, para vocês terem uma noção, a gente trabalha com nossos notebooks particular, próprio, porque nem isso é fornecido para a gente. Então, eu quero reiterar, senhora presidente, essas minhas perguntas aqui. Porque agora, daqui para frente, quando as perguntas vierem assim, sem cabimento, sem respostas, então eu quero reiterar essa daqui do Prolabore, porque existe a lei desde 2009, eles não estão recebendo nada.
nenhum tipo de repasse, e está colocado aqui, que está tudo bem, tudo ótimo, mas não foi essa pergunta, e não estão recebendo, não me adiantou em nada isso. E também, a respeito da lei federal aqui, também, da parcela adicional, também não obtive resposta. Então, a gente ou obtém uma resposta concreta, ou vamos ter que ir de novo no Ministério Público, né? Ministério Público, no Ministério Público do Trabalho, onde for, porque agora aqui, pelo que eu vejo, é só por ordem judicial mesmo. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhora presidente. As ordens. A gente pode mandar um ofício, Angélica, reiterando, né? Solicitando nova resposta. Passo a palavra para a vereadora Noemi. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída, nossas secretárias, nossos vereadores, vereadoras, nosso público presente e aos que nos acompanham pela internet. Falar rapidinho pela minha indicação, que eu estou pedindo uma revitalização da Praça Irineu Lázaro, que é a Praça da Mina, que está meio abandonada, sem iluminação, sem lazer, não tem nada de nada, então fica aqui o meu pedido aqui para que façam melhor por aquela praça também. Quero aqui mostrar que eu também estou muito feliz por esse projeto de lei, coleta seletiva social para os nossos catadores de reciclagem. Fico feliz também em saber que vai ter um cadastro, que vão ter uniformes, EPIs, então, assim, muito bem, luva, então, parabéns aí pela iniciativa. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que vai melhorar bastante a vida de cada um de nós. E quero deixar aqui, em relação ao Novembro Azul, amanhã é o dia D, na Vila Santa Cruz, 22/11, terá consulta, solicitação de exames, teste rápido, atendimento odontológico. Tá? Então, aos senhores, até aqui aos nossos vereadores presentes. Então, vamos cuidar da saúde do homem aí também. Então, Jardim União é 22 de novembro, desculpa, Vila Santa Cruz, 22 de novembro, das 6 às 8 da noite, tá? Então, a partir das 18 horas, Vila Santa Cruz, 22 de novembro, Jardim União, 23 de novembro, Centro de Saúde, 29 de novembro e Curupá, 30 de novembro. Certo? Muito obrigada, senhora presidente. Vamos lá. Vamos lá se cuidar. Aproveitar, fazer o exame, é de graça, é importantíssimo, né? Passo a palavra ao vereador Paulo. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída, nossos nobres vereadores, a nossa secretária, Tassa, Lília, ao Leandro presente com a gente aí também. E venho aqui também, senhora presidente, falar também sobre a TBG 060, né, que liga Tabatinga a Itápolis aí, uma parte que pertence para Itápolis, já foi aí a pista, está sendo consertada aí, feitas as faixas, colocando o zóio de gato, o famoso zóio de gato, né, e também feito aí a recuperação da rodovia, né, que liga Tabatinga a Itápolis, né? E a nossa também precisa ser feita aí, tomara que os diretores e o prefeito municipal atendam o nosso pedido também para fazer o acostamento nessa pista também, né, onde que parou ali na divisa, né? Que venha fazer a nossa parte também, limpar ali, fazer o acostamento e fazer a manutenção da nossa pista também, a vicinal nossa aí, para que a pessoa, quando quebra um caminhão ou quebra um carro, esteja um acostamento para encostar, né? Então, a gente vem pedir aos diretores da prefeitura, ao prefeito, que seja feito também a nossa parte aqui no município de Tabatinga, né? Que todo tenha visão lá e também faça a nossa parte nessa rodovia aí, né? E também agradecer
Hoje está tudo meio zebrado, né? Mas aí ele volta. Funciona. Nada pegar o menino lá, nós vamos trazer ele de volta, Mariângela. E ficar junto com ele, né? Que eu... Não está funcionando? Voltou. Tá, né, Lê? É? Mas tá bom também. Queria agradecer o Tezinho também aí, que a gente tivemos trabalhando aí na parte do meio ambiente aí também, né? Colocando placa em alguns pontos da cidade aí que precisa, né? E a gente também queria pedir um pouco da colaboração da população aí também, para que eu fui visitar várias saídas da nossa cidade e do nosso município. A gente vê que tem ainda, continua ainda, né? Tomara que esses projetos aí, né, de manter o meio ambiente limpo, a gente consiga aí, não só a gente trabalhando como nós vereadores, mas também aí que a população, aqueles meia dúzia que sempre sai jogando colchão, sofá velhos pela saída da cidade, né? E a gente viu até lixo, né? Tem pessoas que jogam aí, sabendo que o lixeiro, pelo menos na minha rua, passa 3 vezes por semana aí. É uma falta de respeito aí com o meio ambiente, né? Hoje uma cidade nossa, no século XXI, já não era para ter mais essa sujeira na saída da cidade, né, Wanda? Que é ruim demais, né? Os animais comem aquele plástico, é colchão, Outro dia eu fui ali na saída que sai para a cachoeirinha ali, estava vergonhoso aquilo lá, né? A gente fomos lá limpar tudo, deu uma catada, mas, rapaz, o que era calçado que jogaram lá era coisa incrível. Tinha demais, velho, mais de 100 pares de calçado. Enquanto nós fomos e voltamos no outro dia, já tinha um colchão junto já também. Acho que não tem jeito, viu, rapaz? É uma coisa que a gente vem trabalhando para manter a saída da nossa cidade limpa, para que não junte, né? Vários, como esses bichos, insetos, né, que vêm afetando a população. Então a gente pede também que a você aí que internauta, você aí que sempre esteja junto aí, visando com a gente aí, vai avisando a gente, as pessoas que jogam, vamos, né, Will? Vamos denunciando aí as pessoas que fazem daí, porque até ali no Jardim Santa Elisa, cara, estão jogando ali de volta. Teve uma vez que não me pediu a limpeza, também não me pediu a limpeza, e hoje até a Célia Cacheta postou de novo aí, que o próprio pessoal ali jogando. Então a gente está fazendo de tudo para manter a saída da cidade, os bairros limpos, mas a gente precisa da colaboração da nossa população, aquela meia dúzia, né, que sempre fica fazendo essas coisas na saída da cidade. Desde já, senhora presidente, muito obrigado pela concessão da palavra aí, tá bom? Bom, sobre as minhas indicações, vou falar breve, né? É sobre uma solicitação de uma torre de TV. Eu sei que talvez a prefeitura não é a responsável, mas com certeza poderá intermediar, né? Porque a população vem reclamando que não tem oportunidade de assistir aos canais abertos, de tão ruim que está essa nossa torre, muito antiga. Poderia até tentar ver um ponto até mais alto para ser colocado, alguma coisa. E outro aparelho? Mas a prefeitura precisa também fazer o intermédio disso, através das autoridades, né? Então, é essa solicitação. As calçadas ali na área verde, que é uma área verde grande, ali no Jardim Alvorada, onde os pedestres costumam transitar na rua, tanto pela Travessa Vibar, a extensão da Travessa Vibar, como na extensão do Jardim da Travessa Santa Maria, para ir até o Jardim dos Ipês. E a questão da enfermagem, dos técnicos, porque tem uma sobrecarga lá no pronto-socorro por falta de técnicos de enfermagem. Então, agora também, né, o mesmo caso, foi feito concurso, temos que melhorar as condições de trabalho dos servidores, que às vezes estão se sentindo realmente essa sobrecarga em cima deles, né? Folgas, às vezes não tem quem cubra, tem que ficar sempre trocando da Santa Casa para lá para fazer essa troca nas folgas, enfim, é isso. E aproveito também para parabenizar, eu gostaria de parabenizar aqui diretor de meio ambiente,
O Wellington é um diretor técnico antenado com as leis, eficiente, ponderado, educado. Então, eu quero dar aqui os meus parabéns para esse diretor tão prestativo que atende a gente de maneira solícita, e eu tenho certeza que todos esses projetos de leis do meio ambiente é ele que está à frente. Então, eu parabenizo o Wellington. Passando para a ordem do dia, peço à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 038/2022. Comissão de Justiça e Redação. Comissão. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 038/2022. Tenta aumentar o volume aí. Alô, alô. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 038/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 038/2022, que institui o Programa Socioambiental de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis, denominado Coleta Seletiva Social, e da outras providências, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 17 de novembro de 2022. Presidente Claudemir Moreira, relator Jair Paulo Francisco, membro Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei 038/2022 em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer de Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 039/2022. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 039/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 039/2022, que institui a coleta seletiva de materiais recicláveis no município de Tabatinga, São Paulo, e dá outras providências, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 17 de novembro de 2022. Presidente Claudemir Moreira, relator Jair Paulo Francisco, Paulo Sérgio Ribeiro, membro. Coloco o projeto de lei número 039/2022 em discussão. Tem tudo a ver com o meio ambiente, esses projetos de recicláveis, né, gente? A gente precisa de um mundo melhor para a gente ter a água, que hoje é um bem em escassez, e é sobre isso. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 041/2022. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 041/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 041/2022, que dispõe sobre a denominação do trecho perpendicular à viela Miguel Alves Siqueira, do Jardim Maria Luísa, 3, até a Avenida Geraldo Gonçalves de Oliveira, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides... Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade. Tabatinga, 18 de novembro de 2022. Presidente Claudemir Moreira, relator Jair Paulo Francisco, membro Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o referido projeto em discussão.
Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 042/2022. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 042/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimamente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 042/2022, que dispõe sobre a concessão de gratificação natalina na forma de cesta de Natal aos servidores públicos municipais de Tabatinga e da outras providências, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 18 de novembro de 2022. Presidente Claudemir Moreira, relator Jair Paulo Francisco, membro Paulo Sérgio Ribeiro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 042/2022. Manda bala. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do projeto de lei número 042/2022, que dispõe sobre a concessão de gratificação natalina na forma da cesta de Natal aos servidores públicos do município de Tabatinga e da outras providências, nos termos do parecer do relator Claudemir Moreira. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 18 de novembro de 2022. Presidente Noemi de Souza Lobo, relator Claudemir Moreira, membro Laudelina de Souza da Silva. Coloco o projeto de lei número 042/2022 em discussão. Quero aqui parabenizar, o Poder Executivo por essa ação, porque em tempos difíceis, de crise, onde os preços estão absurdos, quem sabe assim o servidor vai passar um Natal mais feliz com a sua família, com essa cesta. Então, meus parabéns. E de toda a Câmara Municipal. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei complementar número 007/2022. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei complementar número 007/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 007/2022, que dispõe sobre a concessão, abono e a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tabatinga e da outras providências, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 17 de outubro de 2022. Presidente Claudemir Moreira, relator Jair Paulo Francisco, membro Paulo Sérgio Ribeiro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei complementar número 007/2022, parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada hoje, opinou unanimamente pela aprovação do projeto de lei complementar número 007/2022, que dispõe sobre a concessão do abono e a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tabatinga e da outras providências, nos termos do parecer do relator Claudemir Moreira. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 18 de novembro de 2022. Presidente Noemi de Souza Lobo, relator Claudemir Moreira, membro Laudelina de Souza da Silva. Coloco o projeto de decreto legislativo número 006/2022 em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco a moção de apelo número 008/2022. Coloco a moção de reconhecimento e agradecimento número 007/2022 em discussão. A palavra está com a vereadora Angélica. Eu vou nele depois, então.
Boa noite a todos novamente. Boa noite. Essa moção que eu fiz de agradecimento é porque o índice de furtos diminuiu muito, ficou praticamente zero. E isso foi fruto de muita dedicação e trabalho. Então, eu acho que nós, vereadores e cidadãos de bens, né, da cidade de Tabatinga e Curupá, nós temos o dever de agradecer os serviços prestados à nossa sociedade, porque é muito triste quando a gente não vê reconhecimento, né? Então, eu gostaria muito, senhora presidente, que fosse encaminhado cópias para o delegado, doutor Edson Martins Gonçalves, para o sargento Robson e para o investigador André Augusto Calmo e também, se possível, para o comandante da guarda, o Marcelo Fussi. Eu gostaria muito que fosse encaminhada uma cópia de cada um, para essa moção para eles, tá? Certo. Muito obrigada pela concessão da palavra. De nada. Mais do que justo. Coloco a referida moção em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o projeto de decreto legislativo número 006/2022 em discussão. Se trata, né, das contas aprovadas do Poder Executivo e nós estamos apenas assinando embaixo do Tribunal de Contas, né, que aprovou, deu parecer favorável às contas públicas do Poder Executivo, e nós estamos passando isso para a Câmara, né, e também entrando em votação. Já que é assim, coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco a moção de apelo número 008/2022 em discussão. A palavra está com a vereadora Noemi. Boa noite a todos. Boa noite. Novamente. Mais uma vez eu quero aqui enaltecer o excelente trabalho dos nossos profissionais da enfermagem através dessa moção. Agora uma moção de apelo de minha autoria, e aproveito a agradecer aos vereadores e vereadoras que assinaram comigo. Muito obrigada pela parceria, pelo companheirismo. E que o senhor prefeito, doutor Eduardo, faça o reajuste do piso salarial desses profissionais, enfermeiros, técnicos, auxiliares. Merecem aplausos, merecem respeito, mas merecem também um salário digno e justo, por tudo que são, por tudo que fizeram, principalmente durante a pandemia, e que fazem todos os dias por cada um de nós. Muito obrigada, senhora presidente. A palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos novamente. Boa noite. Eu gostaria só de falar algumas palavrinhas, porque eu não tenho como deixar de lembrar, né, dos 2 anos de pandemia, em que enfrentamos momentos difíceis que tiraram a vida de pessoas queridas e levaram a vida de muitos profissionais que atuaram na linha de frente. E os profissionais de saúde foram os primeiros a serem expostos, porque a vocação deles é atuar nas fronteiras, como todos fizeram, né? Segundo as informações do COFEM, os profissionais de enfermagem são responsáveis por 60% a 80% do total das ações na atenção básica, que é o primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, e aproximadamente 90% das ações da saúde em geral também é de responsabilidade da enfermagem. E esses dados demonstram a relevância que a enfermagem e com a sua atuação, como a sua atuação é fundamental para garantir que todos recebam um tratamento adequado e acolhedor.
Cuidando e acompanhando de perto, os enfermeiros e técnicos muitas vezes passam por 24 horas por dia ao lado dos pacientes. A enfermagem se arrisca diariamente para fazer o possível. Eles, com toda certeza, merecem nosso reconhecimento e estavam lutando pelo piso nacional há mais de 2 décadas, sendo urgente a atualização da remuneração por lei, pois necessitam de uma condição digna para trabalhar. Agora, mais do que nunca, é o momento todos que aplaudem a categoria mostrarem na prática que estão do lado desses trabalhadores. A sociedade está em dívida com essa categoria, que não tem medido esforço para proteger e salvar vidas, mas que continua absurdamente desvalorizada no país. Então, eu sou totalmente favorável a essa moção para o pessoal da enfermagem. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhora presidente. De nada. Parabéns, né, para toda a equipe da saúde. A gente tira o chapéu para vocês. Coloco a referida moção em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento número 016/2022 em discussão. 16. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ata posteriori. Sim. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.